Olá, pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, nosso objetivo é desmistificar os 3 pilares centrais de uma das linguagens de programação mais amadas da atualidade, o Rust. Nós vamos desbloquear o verdadeiro poder desse compilador e entender exatamente, na prática, como todas essas peças complexas se encaixam de um jeito tão, mas tão perfeito. Pensem no maior desafio da engenharia de software. A grande questão sempre girou em torno disso. Como é que a gente escreve um código que seja incrivelmente flexível e reutilizável, mas sem sacrificar absolutamente nada do desempenho na hora de rodar? E, claro, mantendo aquela segurança de memória impecável. Essa é, sem dúvida, a aprovação definitiva para quem programa. Então, vamos dar uma olhada no nosso roteiro de hoje para desbravar tudo isso. Começamos com o problema da duplicação. Depois, partimos para a nossa primeira grande solução, os generics. Em seguida, falamos das traits e, logo após, dos lifetimes. E para fechar com chave de ouro, juntamos tudo isso no combo definitivo. Parte 1. O problema da duplicação. A verdadeira dor de lidar com código muito rígido. Toda grande evolução começa quando a gente reconhece um problema clássico, o tédio absoluto de duplicar código. Dando uma olhada nessas duas funções aqui, fica muito claro o tamanho da dor de cabeça. Na esquerda, temos uma função para achar o maior número numa lista de inteiros. Na direita, uma função idêntica, mas para achar o maior caractere. A lógica interna ali no meio é exatamente a mesma. Mas, só porque o tipo de dado mudou, a gente foi obrigado a copiar e colar o código inteiro. É um processo cansativo e super propenso a erros caso a gente precise alterar alguma coisa no futuro. Parte 2. Generics. Ou, como gosto de chamar, a nossa planta baixa em branco. É aqui que a mágica começa. Os generics funcionam como substitutos completamente abstratos, como se fosse um projeto em branco mesmo. Por convenção, a gente dá um nome de T maiúsculo para esse espaço vazio. E o que é realmente elegante aqui é a sintaxe. Quando declaramos esse T entre os sinais de maior e menor logo depois do nome da função, nós simplesmente substituímos aqueles tipos rígidos de antes. E pronto, o problema da duplicação desaparece. Uma única função agora pode operar sobre vários tipos de dados de maneira totalmente segura, desde que esses tipos possam, claro, ser comparados entre si. E olha que os generics não servem só para funções, viu? Eles são as engrenagens principais que movem estruturas inteiras no Rust. Eles dão poder para definições de structs, métodos e até enus que são fundamentais na linguagem como o option e o result. Pega um enum option, por exemplo. Ele consegue expressar aquele conceito abstrato de um valor que pode ou não estar presente para qualquer tipo que a gente imaginar. Ele lida com a ausência de dados de forma limpa, tudo porque a gente pode deixar o tipo T totalmente em aberto até o momento exato de usar o código. Mas aí vem aquela dúvida justa, não é? Ter toda essa abstração genérica não vai deixar o código mais lento na hora de rodar? E a resposta está em um conceito maravilhoso chamado monomorfização. Parece complicado, mas é só o processo brilhante onde o compilador transforma esse código genérico de volta em um código super específico. Ele preenche os tipos concretos logo ali no tempo de compilação, o que significa que o custo adicional na hora de rodar o programa é absolutamente zero. Zero. Para entender melhor, vamos ver como o compilador trabalha nos bastidores, em 3 passos perfeitamente orquestrados. Passo 1. Ele faz uma varredura e identifica onde a gente chamou os nossos generics. Passo 2. Ele gera versões reais e especializadas desse código baseadas nos valores que usamos na prática. Então, se passamos um inteiro, ele cria uma versão da função só para inteiros. Se passamos um número decimal, ele cria outra versão para ponto flutuante. E o passo 3, ele substitui as definições genéricas por essas específicas. Isso prova que o Rust nos dá flexibilidade máxima enquanto a gente escreve, sem roubar um único milissegundo da velocidade de execução. É genial. Parte 3. Traits, os nossos contratos comportamentais. Sabe, às vezes deixar o código genérico demais pode ser um problema. A gente precisa ter certeza de que aqueles tipos misteriosos vão ter certas capacidades. É aí que a gente chama as traits. De um jeito simples, uma trait agrupa assinaturas de métodos para definir comportamentos que um tipo é obrigado a ter. Pense nisso como as interfaces de outras linguagens. Imagina que a gente exija um comportamento chamado resumir. Tanto um artigo de notícias super longo quanto um simples tweet podem implementar a sua própria lógica de como gerar esse resumo. Cada um faz do seu jeito, mas os dois obedecem ao mesmo contrato principal. Só que existe uma fronteira de segurança essencial aqui, conhecida como regra de coerência, ou a regra do órfão. Ela diz basicamente o seguinte:
A gente só pode implementar uma trait em um tipo se pelo menos um dos dois, a trait ou o tipo de dado, for nosso, ou seja, criado dentro do nosso próprio pacote de código. Essa restrição é como um escudo impenetrável. Ela garante que uma biblioteca externa de terceiros não vai conseguir quebrar o nosso código por acidente e que a gente também não vai quebrar o código de ninguém. E isso nos leva diretamente à ideia dos limites de trait, ou trait bounds. Olhando para a sintaxe, dá para notar a adição de 2 pontos seguidos pela palavra summary. O que estamos fazendo é restringir o nosso amigo genérico T. A função agora avisa: olha, eu só aceito itens que saibam se comportar segundo as regras da trait summary. Qualquer erro conceitual é barrado na porta de entrada, garantindo que o programa seja consistente muito antes de sequer começar a rodar. Chegamos à parte 4, Lifetimes, nossas datas de expiração. Os lifetimes funcionam literalmente como prazos de validade para resolver um dos pesadelos mais assustadores da programação. Aquelas famosas referências que ficam penduradas apontando para um pedaço da memória que nem existe mais. Quem nos salva disso é um copiloto absurdamente rigoroso chamado Borrow Checker, ou verificador de empréstimos. O compilador usa ele para analisar os escopos matematicamente, garantindo com precisão absoluta que nenhuma variável tente acessar um dado que já foi desalocado. Para entender o cerne dos tempos de vida, é só olhar para esse contraste. Na esquerda, a gente tem uma função sem nenhuma anotação extra e o compilador simplesmente se recusa a compilar. Por quê? Porque ele não tem como adivinhar se o valor que vai sair da função vai durar tanto quanto o parâmetro x ou y. Mas na direita, temos a versão segura usando essa sintaxe diferentona do apóstrofo seguido da letra A. Essas marquinhas funcionam como âncoras, amarrando os tempos de vida. Elas avisam para o compilador que o resultado final da função vai continuar válido enquanto os 2 parâmetros de entrada também estiverem vivos na memória. Agora, uma pausa para o alívio. Nós não precisamos ficar escrevendo o apóstrofo A em tudo que é lugar. O compilador do Rust é incrivelmente esperto e usa o que chamamos de regras de elisão de tempo de vida. Ele roda tudo isso no automático nos bastidores. Se cada parâmetro precisar de um tempo de vida próprio, ou se tiver só uma entrada e a saída herdar esse tempo de vida, ou ainda se estivermos lidando com métodos usando aquele parâmetro self, o compilador entende toda a lógica sozinho. Nós só precisamos sujar as mãos e escrever isso explicitamente quando a situação for de fato complexa e ambígua. E, finalmente, parte 5. O combo definitivo. Generics, traits e lifetimes, todos trabalhando em equipe. É aqui que a gente vê a força bruta do Rust brilhar de verdade, o grande clímax da nossa explicação. Quando juntamos os 3 conceitos, formamos uma estrutura absurdamente poderosa. E o mais legal é que agora quem está acompanhando tem o contexto perfeito para ler essa linha de código gigante sem se assustar. Vamos decifrar. Temos ali o T genérico trazendo flexibilidade, temos o apóstrofo A marcando lifetime, garantindo que nada fique apontando para além da memória, e lá no final, um trait bound, exigindo a trait display. A gente tem expressividade total e segurança extrema, tudo embalado numa única linha impecável. O que nos deixa com uma pergunta muito empolgante para o futuro. Como é que podemos aplicar esse nível absurdo de segurança e essas abstrações, que não custam nada em termos de performance, nos nossos próximos projetos? Quando a gente domina esse trio, ganha o superpoder de criar códigos altamente reutilizáveis e totalmente à prova de falhas de memória. O rigor do compilador deixa de ser um obstáculo chato e passa a ser um nosso maior aliado. Então, que tal transformar todo esse conhecimento profundo em sistemas verdadeiramente indestrutíveis? Vamos continuar explorando e construindo. Até o nosso próximo mergulho!